Otávio, seja bem-vindo ao curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. Essa que é a primeira aula, conceitos básicos de Linux. E por ser uma aula mais teórica do que prática, eu resolvi fazer essa novidade, né, inclusive, do Mundo dos Hackers, que é uma videopalestra. Não que uma videopalestra seja novidade, mas é uma novidade no Mundo dos Hackers. Então, para não ficar aquele negócio chato, uma videoaula da gente lendo arquivos, lendo matérias ou notícias, que isso até vocês mesmos poderiam estar fazendo, não precisavam da minha ajuda, então eu resolvi fazer essa videopalestra, que é um jeito que eu acredito que seja bem mais interessante para vocês estarem aí aprendendo um pouco sobre Linux. E nessa primeira aula ainda, que é conceito básico de Linux, é interessante essa videopalestra. Antes da gente começar a falar sobre conceitos básicos de Linux, eu vou estar falando um pouco também sobre o curso de Linux em si. O curso de Linux ele realmente é gratuito, é de autoria do Mundo dos Hackers. O nosso site é www.mundodoshackers.com.br, está logo abaixo do slide. E ele realmente é gratuito, então se você comprou ele, desculpa, mas você foi enganado. E o curso será feito através de videoaulas, tutoriais, matérias, notícias que serão postados no site. E não vai ter um tempo determinado, assim, por exemplo, o curso vai ser 25 videoaulas e a gente fecha. Não. O curso vai ser por período indeterminado, a gente sempre que puder vai estar postando videoaulas, matérias, notícias. Quem acompanha o Mundo dos Hackers sabe que tem um quadro que é Linux bem mais que um pinguim. Pinguim, né? Bem mais que um pinguim. E nesse quadro a gente já fala um pouco sobre Linux. É interessante também, quem não conhece está consultando, é só acessar o nosso site e procurar no campo de busca por Linux, que acha o quadro Linux bem mais que o pinguim, que também vai ser como, digamos que um complemento desse curso. Também é interessante. E o curso vai ser assim, por período indeterminado. Sempre que eu puder eu estar postando videoaulas, postando matérias, notícias, tutoriais. Não vou dizer assim que hoje eu vou postar 2 notícias e amanhã uma e a semana que vem videoaula, não vai ser assim. Sempre que eu puder eu estar postando. Se não deu para postar essa semana, provavelmente na semana que vem vai ter alguma coisa sobre Linux. E essa aqui é uma videopalestra, que é uma novidade. Então vou estar tentando editar o menos possível, vou estar tentando deixar do jeito mais real possível, né? Mais palestra possível. Então se eu falei muito desculpa, mas eu vou tentar deixar desse jeito para ser legal mesmo, para virar uma palestra mesmo. Inclusive, quem tiver alguma dúvida pode estar postando a sua dúvida na parte de comentários das matérias, das videoaulas, no post das videoaulas, né? É só estar comentando que a gente vai estar respondendo sempre que possível, tirando as dúvidas de todos. E até é bom, isso é legal, né? Por causa que às vezes um usuário é mais avançado, inclusive esse curso de Linux não é só para o usuário leigo, também é para aquele usuário já intermediário, até porque não para o avançado. Isso é uma oportunidade do usuário avançado que sabe estar mudando alguns conceitos ou então aprendendo algumas coisas que talvez ele não saiba, né? Então é interessante estar fazendo esse curso também. E assim, nisso de usuários avançados e intermediário, pode também estar ajudando na parte de comentários, pode estar ajudando o pessoal que está com dúvida aí, se você souber, é só estar comentando. Então, vamos começar com essa primeira videoaula. Eu não vou tentar não deixar muito grande nessa videoaula, até porque eu tenho um limite de tempo de 30 minutos, então vou estar tentando fazer essa videopalestra, desculpa, não é videoaula, estou tentando fazer essa videopalestra em no máximo 30 minutos, até para não ficar muito chato, vocês não enjoarem da minha voz. Então vamos lá. Hoje em dia, muitas pessoas conhecem Linux e muitas outras, digamos que o dobro dessas muitas, não conhece o Linux, não sabe o que é Linux. E nisso, até as pessoas que sabem Linux e as pessoas que não sabem, para a gente entender o que é Linux, quem é o Linux, né? Para a gente entender, mas que bicho é Linux? A gente tem que fazer uma pergunta para nós. Até os usuários avançados devem fazer essa pergunta. Quem é Linux? Né? O que é o Linux? Quem é Linux? Hoje em dia, muitas pessoas, principalmente aqueles usuários leigos que estão começando informática, né, normalmente são eles, acreditam que nada de preconceito, né, bem longe de mim, eles acreditam que Linux seja apenas um pinguim. Já me falaram também outras coisas absurdas, como se Linux fosse uma marca, como de uma camiseta ou de um computador, até vai, né, informática, computador, Linux, até é o que tem mais a ver. E já me falaram, acreditem também, se quiser, mas já me falaram que é uma marca de carro, que sabe nos carros mais caros do mundo. Mas é óbvio que Linux não é um pinguim, não é uma camiseta, não é um computador e não é um carro. Poderia até ser, mas não é. Então a pergunta se mantém. Quem é Linux? O Linux ele é um sistema operacional multitarefas, ou seja, ele consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu posso estar acessando a internet,
Eu posso estar escutando música, eu posso estar editando texto, eu posso estar assistindo um vídeo, por exemplo. Ele é multitarefas. Mas até aí, tá, grande coisa, né? O Windows faz isso, o Mac faz isso. Ser multitarefa é uma obrigação, digamos assim, nos tempos de hoje. O Linux ele é licenciado pela GNU ou GPL, General Public License. Sendo assim, o Linux se torna software livre. Ele é um software livre. E tá aí o triunfo do Linux. Tá aí o motivo do Linux ser tão cobiçado hoje em dia. E além de ser um software livre, ele não é um software proprietário. No caso, ele não é comercializado como o Windows e como o Mac. O Linux pode ser baixado na internet. Ele é disponibilizado na internet. O pessoal pode baixar e usá-lo da maneira que bem entender. E além disso, de ele ser um software livre e você não precisar comprar ele, ele é open source. Ou seja, você pode, além de estar baixando ele gratuitamente, você pode estar editando o Linux, você pode estar editando o código-fonte do Linux. É claro que para isso você deve ter conhecimento para tal tarefa, né? Não vamos generalizar e achar que qualquer um pode editar. Mas então o Linux, além de ser um software livre, ele é open source. Além de você baixar ele gratuitamente, você ainda pode estar editando ele. Já no caso aí, né, falando até um pouco sobre software livre e licença, essa comunidade que vem crescendo cada vez mais, as pessoas vêm seguindo cada vez mais o software livre. A gente não pode confundir software livre com pirataria, e isso é um grande engano, aí muitas pessoas confundem. E assim, hoje em dia há muita desinformação, né? Desinformação sobre software livre. Muitas pessoas seguem software livre por modinha. Ele acha assim, hoje em dia está na moda ser software livre, então eu vou seguir também. Aí vai lá, segue o software livre, só que aí começa a falar besteira. Começa a falar que o Windows tem que ser software livre também, senão eu vou baixar ele gratuitamente. Isso daí é pirataria, isso é errado. Não é porque o Linux não é um software livre, isso é opção da empresa, da opção da Microsoft. Isso não significa que você deve baixar ele gratuitamente e estar disponibilizando. Não é assim também, isso não é software livre, isso é pirataria na cara de pau mesmo. Então, software livre é uma comunidade que já vem crescendo bastante. Linux é meio que um símbolo assim do software livre, por ser um sistema operacional livre. E, é muito bom isso, porque a gente tem programas, a gente pode estar baixando esses programas, pode estar utilizando, e os que forem open source, a gente pode estar até editando. Isso é muito legal. E no caso da licença GNU, o programa não é só o Linux que é licenciado pela GNU, existem muitos programas que são, até muitos sistemas também são licenciados na GNU. A GNU impõe o seguinte: o software que for licenciado nela, ele pode ser editado por outra pessoa, mas essa pessoa que editou o software deve também estar disponibilizando a melhoria. Por exemplo, eu peguei uma versão Linux e editei, melhorei ela. Como por ela estar na GNU, eu vou ter também que estar disponibilizando o código-fonte da minha versão Linux que eu editei. Então isso eu vou ter que estar passando, né? Eu vou ter que estar passando o software livre para frente. E no caso, outra coisa que confundem também é entre software livre e open source, né? Muito isso de gratuito e aberto. Um software ele pode ser livre, mas não pode ser open source. Isso não impede, não é porque ele é software livre que ele tem que ser open source. O open source é o código-fonte dele está disponibilizado para edições, né? Então, o Linux, por exemplo, poderia ser livre, poderia ser baixado na internet, mas ele não poderia ser editado. Isso daí é também uma opção aí do desenvolvedor do programa. Eu posso desenvolver um software livre, mas que não seja open source. E para quem não sabe, ou para quem ainda tem dúvida, né, acha que o Linux é um pinguim. O pinguim não é o pinguim. O pinguim é o Tux, esse é o nome do mascote do Linux. Foi criado por Larry Yang em um concurso, que na verdade o criador do Linux queria um mascote